No último Drops Emocionais, falamos sobre os medos que nos assaltam diariamente e eu compartilhei com você uma importante arma para combater esse medo, que foi a fé. Nesse Drops de hoje, eu quero dar ferramentas que eu prometi no último vídeo, então vamos lá? Sou Roberta Sara e esse é mais um Drops Emocionais. Tente pensar nos seus medos, naqueles medos que você fez naquela listinha que eu propus para você no Drops Emocionais Interior, lembra? Agora, peça ajuda ao Espírito Santo para trazer algumas respostas à sua consciência, à sua razão. E aí você vai fazer perguntas para você mesma. Por que eu estou sentindo medo diante dessa situação? Outra pergunta que é norteadora para mim, que inclusive eu uso hoje, muitas vezes quando fico muito ansiosa, quando fico preocupada ou quando o medo quer bater a minha porta, eu uso essa frase para mim. Roberta, isto é um fato ou é um sentimento? Por quê? Porque há situações que não é um fato em si, não é concreto aquilo, são coisas que estão só na minha mente. São coisas irreais que o meu cérebro imagina por causa de uma situação, mas aí a gente já vai discorrendo possíveis coisas ruins que possam acontecer. E aí a gente se baseia, alimenta esses sentimentos em algo que não é real. Então, para mim, essa frase é um norte. Isso é um fato ou é um sentimento? E eu percebo muitas vezes que é um sentimento, ou seja, é um sentimento de medo com base numa ansiedade, com base em pensamentos irreais. Mas aquilo não aconteceu de fato, a situação não aconteceu. Por isso que é importante separar. Então, eu acho que isso pode te ajudar muito também, tá? Outra pergunta importante. Quais as reais razões para eu estar com medo? Tá, ok, existe a situação e eu tô com medo, mas quais são as reais razões para eu estar com medo? Avalie isso também. Eu tenho motivo para estar com esse medo? Se for um medo de falhar ou de fracassar, por exemplo, eu te pergunto: se eu fosse fazer o que você faz ou o que você tem que fazer, que conselho você me daria? Aí eu sugiro que o conselho que você me daria, você coloque em prática esse mesmo conselho que você pensou em me dar. Às vezes é mais fácil a gente falar para o outro o que ele tem que fazer do que nós mesmas irmos lá e fazer. Mas essa solução já está aí dentro de você. Então use a tática do faça o que você fala. Isso é muito importante. Agora, pense em por que você faz o que você faz. Ou por que você quer fazer determinada coisa que te traz medo. Qual é a sua maior motivação para fazer isso? Com aquela lista dos seus medos nas mãos, pensa nos propósitos que te movem ou como esses desejos de fazer determinadas coisas que eu falei para você pensar, como eles nasceram no seu coração. E aí toda vez que o medo bater a sua porta, você então pensa em como você começou e por que você começou. E também se pergunte, Deus está nisso? Foi algo que ele me pediu? É algo que eu sinto ser o propósito de Deus para minha vida? Qual o impacto disso na vida das outras pessoas? Elas irão se beneficiar se eu vencer os meus medos? É importante você pensar que o seu propósito e as suas motivações devem ser sempre maiores do que o seu medo. Escreva, se necessário, no papelzinho essas frases que eu coloquei aqui para vocês, essas perguntas, até que você possa internalizar essas verdades e conversar com você mesma para fazer com que esse medo perca força. Quando eu penso em desistir por causa dos meus medos, eu lembro do meu propósito. Eu lembro da minha missão, eu lembro do chamado, eu lembro do que Deus falou para mim. Eu lembro das pessoas que são abençoadas hoje, daquelas que já foram abençoadas e daquelas que serão abençoadas. Então isso me dá força para eu continuar fazendo, mesmo com medo. Porque a gente vai ter que fazer muita coisa com medo mesmo, não é verdade? É um erro a gente pensar que primeiro a gente tem que perder o medo para depois a gente fazer. Não! É enfrentando o medo que ele sai de cena. É enfrentando o medo que ele perde a batalha. A verdade é essa. Eu vou te dar o meu exemplo. Eu sempre fui muito tímida e eu tinha pânico de público. Quando Deus revelou esse chamado ao meu coração, eu tinha 32 anos. E aí eu comecei a escrever e compartilhar o que Deus tinha feito na minha vida e tudo bem. Enquanto eu ainda estava no campo da escrita, beleza. Mas quando meu esposo falou que se eu quisesse alcançar mais pessoas,
através daquilo que Deus me confiou. Então eu precisava fazer vídeos, porque a geração, meu marido muito antenado, ele falava, amor, a geração, as pessoas é vídeo daqui pra frente vai ser vídeo, comunicação é vídeo e tal. Eu falei, vídeo? Tipo, já fiz um canal no YouTube pra você. Eu quase surtei, eu fiquei em choque, em pânico, literalmente. As minhas experiências primeiras de gravação foram horríveis, gente, meu Deus do céu. Eu tremia da cabeça aos pés. E eu posso dizer que eu só desenvolvi e adquiri mais desenvoltura para falar as coisas enfrentando os meus medos. Dependendo do que Deus estava trabalhando em mim, Ele ia curando as raízes do passado, da vergonha, do medo. Aí eu ia acessando dons que Deus já havia colocado em mim, que estavam escondidos, outras vezes enterrados por causa dos traumas. Eu sei, gente, que foi mais de 5 anos persistindo em fazer mesmo com medo. Eu ia melhorando um pouquinho, até sentir que então eu estava livre do medo das câmeras. Mas foi uma guerra e tanto, posso bem lembrar aqui. E uma coisa que também me ajudava muito é que eu, já posso até deixar aqui como estratégia para você, é que eu me conectava com os meus sonhos, com os sonhos que Deus tinha colocado no meu coração. Então, se você se conectar constantemente com a visão que Deus te deu, seja empreender, criar um projeto, trabalhar com mulheres, ministrar, casar, ter filhos ou se formar em algo, sei lá, qual é o seu maior sonho? Quais são as promessas de Deus para a sua vida? É nisso que você tem que se conectar. E se você ainda não sabe, se conecte ainda mais com Deus, com o seu Criador, porque Ele sabe quais são os planos, os projetos, os sonhos que Ele tem para você e Ele quer te revelar. Mas a gente precisa se aproximar cada vez mais. E aí pense sempre no propósito. O propósito deve sempre ser maior do que o seu medo. Quando eu sinto muito medo também, eu me agarro no propósito e eu confio que Deus já me capacitou e que Ele estará segurando nas minhas mãos durante todo o percurso. Imagine também os resultados que você vai ter das ações que você tiver em busca dos seus sonhos, dos projetos que Deus colocou no seu coração. Aí você imagina também o que você faria se você não tivesse medo. Agora, agradeça a Deus como se aquilo que você quer fazer já tivesse acontecido. Olha, lá em Mateus 21, 22, Jesus diz, e tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Mateus 7, 8, Jesus também ensina, pois todo aquele que pede, recebe, e todo que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Gente, existem infinitas passagens bíblicas sobre pedir, agradecer e crer que Deus fará. Obviamente que há uma vontade soberana que pode dizer não para você em alguns momentos, mas saiba que o não de Deus é protetivo. Eu já recebi, muitos nãos de Deus e hoje eu entendo que Deus estava apenas me protegendo de algo que eu ainda não conhecia. Ou até mesmo de passar vergonha, viu? Eu achava que estava pronta para algumas coisas e eu ia passar vergonha. Então Deus estava me protegendo. Fale em voz alta para você mesma sobre o que Deus tem sobre a sua vida, porque quando você fala, você ouve, você aumenta e alimenta a sua fé, além disso interferir no mundo espiritual. Gente, eu espero ter ajudado você com esse vídeo, com o vídeo anterior, porque em suma, eu encorajo você a questionar o seu medo sem medo. Faça perguntas para você mesma, questiona, coloca na parede o seu medo. Por que eu tô sentindo esse medo? Quem disse que é assim? Quem disse que eu vou fracassar? E mesmo que eu fracassar, qual é a pior coisa que pode acontecer? Enfim, quando a gente traz tudo aqui para a razão e vai trabalhando isso de uma maneira muito assertiva, a gente consegue vencer. Eu espero de coração que você vença os seus medos e que você faça mesmo com medo até que você destrua esses medos e outras pessoas sejam encorajadas e abençoadas através do seu posicionamento. Se esse vídeo te abençoou, compartilha com outras pessoas. Se você ainda não é inscrita no canal, se inscreve para você receber o conteúdo. Clica lá no sininho, ativa o sininho para ser avisado sempre que tiver coisa nova por aqui, tá? Te vejo no próximo Drops Emocionais.